Sabe quando a gente olha para um número financeiro e acha que ele já diz tudo? Pois é. Mas e se esse número for só o comecinho da história? Tipo a primeira página de um livro? Hoje a gente vai aprender a ler esse livro inteiro, a descobrir o que está de verdade por trás dos números. Ok, vamos pensar nessa situação. A receita de uma empresa cresceu 20%. Puxa, 20%. A primeira reação é, claro, achar fantástico. Já dá para comemorar, não é mesmo? Bom, talvez. Um bom analista sabe que um número solto assim pode ser mais uma pista do que uma conclusão. Será que essa é mesmo a história completa? É exatamente aqui que a nossa investigação começa. Cada número no relatório financeiro não é um ponto final, sabe? Ele é, na verdade, um ponto de partida. É um convite para a gente fazer mais perguntas. E para desvendar o mistério, claro, a gente precisa da ferramenta certa. E essa ferramenta que a gente vai usar é como se fosse uma lupa de detetive, um detetive financeiro. É ela que permite olhar os dados com muito mais detalhe e, o mais importante de tudo, ver como eles se comportam ao longo do tempo. E o nome dessa lupa é análise horizontal. O nome pode até parecer meio técnico, mas a ideia é super simples. É só comparar uma conta, tipo a receita, de um período para o outro. É assim que a gente transforma uma foto parada num filme, revelando o movimento, a direção e as tendências. No fundo, a análise horizontal responde a essa pergunta aqui, que é fundamental. A gente para de perguntar só quanto a gente tem e começa a perguntar quanto isso mudou desde a última vez que a gente olhou. É essa comparação que dá todo o contexto que estava faltando. Certo? Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos ver o como. E pode relaxar, viu? A matemática por trás disso é bem mais simples do que parece. Vamos decifrar essa fórmula passo a passo. São 3 passos bem simples. Primeiro, a gente pega o valor do período mais novo e divide pelo valor do período antigo, que é a nossa base. Depois, a gente subtrai um desse resultado para separar só a variação. E, por último, multiplica por 100 para ter uma porcentagem fácil de entender. Simples assim. E a interpretação é bem direta. Se o resultado for um número positivo, tipo mais 15%, a conta cresceu. Se for negativo, como menos 10%, ela diminuiu. Esse já é o nosso primeiro grande insight sobre para que lado as coisas estão indo. Agora, a mágica de verdade acontece quando a gente aplica essa ferramenta para comparar não apenas uma, mas várias pistas ao mesmo tempo. É aqui que o verdadeiro pulo do gato da análise se revela. Vamos voltar para o nosso caso lá do início. A gente tem a receita, que foi de 100 mil para 120 mil, e também os custos, que foram de 50 mil para 70 mil. Duas informações, duas pistas. Sozinhas, elas dizem alguma coisa? Juntas, elas contam uma história completa. E olha só esse gráfico, ele ilustra a história perfeitamente. O que é realmente interessante aqui é a comparação. A gente vê aquele crescimento de 20% na receita que animou todo mundo no começo. Mas ali do lado, um crescimento de 40% nos custos. 40%. De repente, a história muda completamente. O que pareceu uma vitória, agora soa um alarme. Então, o ponto crucial é este. O diagnóstico é que a empresa está perdendo eficiência, o que ameaça a lucratividade dela. Vender mais é ótimo, claro, mas se o custo para fazer isso cresce no dobro da velocidade, os lucros estão sendo comidos por dentro. É um sinal de alerta piscando para a saúde financeira da empresa no longo prazo. A história não era tão simples quanto parecia, né? Mas como todo bom detetive sabe, é preciso ter muito cuidado com as armadilhas no caminho. Aplicar a análise horizontal sem atenção a alguns detalhes pode levar a conclusões bem erradas. Vamos ficar de olho em 3 armadilhas comuns. Primeiro, a base de cálculo. Se a gente compara o resultado de agora com um ano que foi péssimo, qualquer coisinha vai parecer um crescimento gigante. Então tem que escolher bem a base. Segundo, a inflação. A receita cresceu 5%, mas a inflação no período foi de 10%. Na real, a empresa perdeu dinheiro. É um crescimento que engana. E por último, a sazonalidade. Pensa numa sorveteria. Não dá para comparar as vendas de janeiro com as de julho e achar que tá tudo mal, né? Tem que ser sempre períodos parecidos. Entender esses detalhes faz toda a diferença para a análise ser precisa e honesta. Agora que as ferramentas e os cuidados estão claros, chegou a hora de colocar o conhecimento em prática. Vamos resolver um último caso. A missão é a seguinte: o lucro de uma empresa caiu de 50 mil para 45 mil. Usando a fórmula que a gente aprendeu, qual foi a variação percentual? Vamos lá. Valor atual dividido pelo valor base, menos 1 vezes 100. E a resposta é? Menos 10%. O lucro da empresa encolheu 10% de um ano para o outro. Uma informação precisa e poderosa obtida com uma ferramenta super simples.
A análise horizontal ensina pra gente que um número é só o começo. Ele nos convida a perguntar, comparado a quê? E é essa pergunta que nos leva a histórias muito mais ricas e verdadeiras. Fica a reflexão. Que outras histórias os números ao nosso redor estão esperando para contar?